Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Hoje a gente vai estudar os axiomas de ordem em um plano. Bom, a aula de hoje basicamente a gente vai estudar algumas relações na reta e no plano em que a gente vai colocar uma certa ordem nos elementos, tá? Então vamos lá, a gente começa com o primeiro axioma, né, o 2.1, que ele diz. Bom, axioma que é resultado então que a gente assume como sendo verdadeiro, né? Sem demonstração. Então, dados três pontos colineares, um deles, e apenas um, localiza-se entre os outros dois. Tá? Então, por exemplo, lá pega três pontos colineares aí. Opa, deixa eu tirar o eixo aqui. Pega três pontos colineares, A, B e C. Tá? Tem uma reta que passa, contém esses três pontos, né? Isso significa eles serem colineares. Então, nesse caso, no desenho que eu fiz, ó, o C está entre A e B. Tá? Então, esse axioma diz o seguinte: quaisquer três pontos, sempre tem, você consegue reconhecer quem está entre os outros dois. Uma noção intuitiva nossa. Ok? Para quaisquer três pontos, tá? Então, mesmo que o ponto C estivesse bem pertinho do A aqui, ó. Esquece esse D aqui. O C está entre A e B. Se o C estivesse para cá, ó, o A está entre C e B. Se o C estivesse para cá, o B estaria entre A e C. Ok? Então, você sempre olha, quando olha três pontos em uma reta, você consegue dizer quem é o ponto que está entre os outros dois. Entre aspas, aí, o ponto está no meio, né? Mas cuidado, no meio não é exatamente na metade, tá? Não é o ponto médio, a gente não está falando disso ainda. A gente está falando é qual ponto está entre os outros dois, tá? Cuidado que aqui você não pode falar, por exemplo, que o ponto A está à esquerda do ponto C, ou o ponto B está à direita, ou abaixo, ou acima. Não tem isso aqui, tá? Porque, por exemplo, se eu pegasse a reta e torcesse ela assim, né, jogasse o ponto B para cá, o A para lá, eu vou girar como fosse uma hélice em torno do ponto C. Aí o ponto B viria para cá, o ponto A viria para cá, então o que é direita e o que é esquerda, o que é em cima, o que é embaixo numa reta? Não tem isso, tá? Por enquanto não tem. Então no axioma é só isso. A gente sempre é capaz de, olhando três pontos colineares, dizer qual está entre os outros dois. Tá? E é sempre um deles só. Só. Então, mais uma observação. No caso aqui, dizer que o C está entre A e B é a mesma coisa que dizer que o C está entre B e A, tá? Não importa a ordem. C está entre A e B e também está entre o B e o A, tá? Próximo axioma diz o seguinte: pegue dois pontos A e B numa reta, tá? Então você sempre consegue encontrar um ponto C que está entre A e B e um ponto D, de modo que o A está entre o D e o B, como nesse desenho aqui, ó. Então, dados o A e o B, você sempre encontra um ponto que está entre os dois, tá? E sempre consegue um ponto D, de modo que o A está entre o D e o B. Tá? Fazendo GeoGebra aqui, ó. Então, dados dois pontos quaisquer A e B, você sempre consegue colocar um ponto, bom, já está aqui, né? Um ponto C entre o A e o B, certo? E consegue um outro ponto também aqui, ó, D, deixa eu apagar o C, de modo que o A está entre o D e o B, tá? Se você olhar, olha só a primeira parte. Isso aqui já vai ajudar a gente mais pra frente a mostrar que existe uma reta infinitos pontos. Por quê, ó? Dados A e B numa reta, sempre existe um ponto C entre A e B. Então, de maneira intuitiva, vamos lá. Dados dois pontos A e B, tem um ponto C. Agora aplica de novo esse axioma para os pontos A e C. O que ele diz? Entre o A e o C tem um ponto D. Aí,
Agora aplica de novo o axioma entre os pontos A e D. O axioma diz o quê? Que entre A e D tem um ponto E. Agora aplica de novo o axioma entre os pontos A e E. Tem um ponto F que está entre o A e o E. E assim por diante. Então isso já vai intuitivamente, né, nos dando, nos levando a crer, né, que dados dois pontos numa reta, você consegue infinitos pontos entre esses dois. Né? Então entre o A e o B existem infinitos pontos. Tá? Entre o A e o C também existirão infinitos pontos. Entre o A e o D também existirão infinitos pontos e assim por diante. Tá? Esse fato a gente vai provar mais adiante, tá? Bom, o axioma 2 basicamente fala: para quaisquer dois pontos que você pegue numa reta, você consegue pegar um terceiro ponto entre eles. Tá? Cuidado, desenho que pode enganar, se te levar a acreditar que dados A e B, esse ponto C é justamente o ponto médio, né? O ponto cuja distância é o A coincide com a distância é o B. Não é isso, tá? Tá falando. A gente nem tá falando de distância aqui, tá? De pontos. Só tô falando assim, ó, tem algum ponto no meio ali, entre o A e o B, tá? Não necessariamente a distância no meio do segmento, tá? De novo, a gente nem sabe o que é isso por enquanto. Agora a gente vai usar então esses dois axiomas para definir uma relação entre pontos numa reta. Tá? O que a gente vai fazer é uma partição da reta. Já explico o que é uma partição, mas a ideia é basicamente dividir uma reta, qualquer reta dada, em conjuntos. Tá? Você vai dividir ela em vários pedaços. Intuitivamente, fazer uma partição na matemática é isso. Uma partição em um conjunto. Dividir ele em vários pedaços menores. Tá? Então, seja R uma reta. Escolha um ponto O qualquer na reta. Então, assim, vamos lá. Vamos pegar uma reta aqui, ó. Vou escolher um ponto qualquer nessa reta. Eu vou chamar ele de O. Deu certo? Não. O de origem, tá? Por isso que a gente tá chamando de O. Bom, a definição diz o seguinte: pegue dois pontos, mais dois pontos na reta R, tá? Só que assim, esses dois pontos, que ele chama de A e B, pode ser o mesmo ponto, só que eles têm que ser diferentes do O, tá? Então vai pegar dois pontos A e B na reta. Na verdade, você pode pegar o A e o B iguais, e ser pegar um ponto só, tá? Só que assim, ou pegar A e B dois pontos diferentes. Então você vai pegar marcar mais dois pontos na reta. Só que você não pode tomar o A como sendo o ponto O, nem o B como sendo o ponto O, tá? Então vai lá e marca dois pontos na reta. Ah, já tem aqui, ó, o A e o B. Tá? Então lembra do axioma anterior? Então nós temos três pontos na reta, no caso aqui, né? Vamos fazer o primeiro caso que A e B são diferentes. Se eu tenho três pontos na reta, A, B e O, eu sei dizer qual está entre os outros dois. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o O está entre o A e B. Então nós vamos dizer que o A e B estão em lados diferentes em relação ao ponto O. Tá? Aqui, ó. Se o O está entre A e B, dizemos que A e B estão em lados diferentes em relação ao ponto O. Tá? Então o ponto O é tipo parâmetro ali para eu saber qual lado da reta os pontos estão. Agora, quando eu olho, deixa eu ver se dá para andar com o ponto O aqui. Ó. Agora, nesse exemplo aqui, ó, o ponto que está entre os outros dois é o A. Então não é o O. Então, nesse caso, o O não está entre A e B. Então, nesse caso, nós vamos dizer que o A e o B estão do mesmo lado em relação ao ponto O. Bem intuitivo, né? Então, essa definição aqui, ó.
Se o O não está entre A e B, diremos que A e B estão do mesmo lado em relação ao ponto O. Tá? Bom, bem intuitivo, não? Se eu estou olhando em relação a esse ponto aqui, nesse caso, A e B estão do mesmo lado. E nesse caso aqui, por exemplo, A e B estão em lados diferentes. Então eu estou dividindo a reta no meio. Estou dividindo a reta no ponto O. Né? Aqui estão os pontos que estão do mesmo lado que o B. E desse lado estão os pontos que estão do mesmo lado que o ponto A. Tá? Quando o A e o B forem iguais, sei lá, suponha que esse ponto A aqui, deixa eu ver se dá pra, não é assim, não vai aceitar, ele é o A e ele é o B também. Então nesse caso, por definição, o A e o B estão do mesmo lado em relação ao ponto O. Por quê? Todo ponto está do mesmo lado em relação a O que ele mesmo. Tá? O A está do mesmo lado que A em relação a O B está do mesmo lado que o B em relação a O e assim por diante. Tá? Então, que é essa definição aqui, ó. Se o A e o B são iguais, né, nós vamos dizer que o A e B estão do mesmo lado em relação ao ponto O. Tá? Então, ó, aqui nesse exemplo, nós temos 3 pontos A, B e C colocados numa reta. Então, assim, olhando para os desenhos, parecem 6 possibilidades, né? Ó. Se você olhar esse caso e esse, o B está entre A e C. Só que assim, se você pensar que a reta está ordenada de baixo para cima, né, que é o que a gente tende a achar, né, a pensar naturalmente, você vai olhar essas duas retas que eu circulei em verde e achar que são casos distintos. Mas por enquanto, a gente não sabe diferenciar esses dois casos. Porque, lembra, a única coisa que a gente sabe fazer é o quê? Olhar 3 pontos numa reta e dizer qual ponto está entre os outros dois. Então, nesse caso, no primeiro e no sexto caso, ó, o B está entre A e C. Tá? Se você pega esse caso aqui e esse, também, ó. São diferentes, né? Se eu colocar uma ordem ali, mas como a gente ainda não ordena reta, a gente não sabe fazer isso. A gente só sabe dizer que o C está entre A e B. Nesses dois casos aqui, então pra gente, por enquanto, são iguais, tá? Então, até o momento, pra gente não tem diferença entre esses casos. E aqui também, né? Ó, esse caso e esse. O A está entre B e C, tá? Isso porque a gente ainda não ordenou reta. Então, a gente não sabe falar o que é em cima, o que é embaixo, numa reta, o que é direita, o que é esquerda, tá? Então, vamos lá. Qual a importância, então, dessa relação que a gente definiu aqui entre pontos numa reta? Aqui a gente vai conseguir dividir uma reta em 3 subconjuntos, tá? E com essa divisão a gente vai definir o que é uma semi-reta. Bom, vamos lá então. Primeiro eu vou explicar bem por cima o que é uma partição, tá? Pega ali um conjunto A qualquer. Aqui conceito de partição a gente vai estudar mais ênfase lá em fundamentos. Então, quando a gente fala em partição, é partição de conjunto arbitrário, tá? Não é só na geometria, não. Certo? Então, pega A, um conjunto qualquer. E F, uma família de subconjuntos de A. Ou seja, F é um conjunto cujos elementos são subconjuntos do A. Tá? Para quem lembra aí do ensino médio. Então, F é um subconjunto do conjunto das partes de A. Falaremos então que F é uma partição do A quando essas 3 propriedades são satisfeitas, tá? Então, todo elemento que está na família F é um subconjunto de A não vazio. Também, para quaisquer 2 elementos que estão num conjunto na família F, né, lembra, F, os elementos são subconjuntos do A. Então, é um conjunto cujos elementos são conjuntos, tá? Então, se eu olho em relação a F, são elementos. Agora, em relação a A, são subconjuntos de A. Então, pega 2 elementos do F, calcula a interseção, né? São conjuntos.
Se for partição, vai dar vazio. Para ser partição, né? Para F ser uma partição de A, a interseção de quaisquer dois elementos do F é vazio. Tá? E além disso, a união de todos os elementos da F vai dar o A todo. Tá? Então, ó, uma partição, imagina que isso aqui é o A. Então, se fazer uma partição dele é dividir o A em vários subconjuntos, sei lá, tá? De modo que a união de todos eles deu todo o A. Todo mundo aqui não é vazio, tá? Conjunto 1, 2, 3, 4, 5 são todos não vazios. Se você pegar quaisquer dois, calcula a interseção, sempre é vazia. Tá? Você não tem elemento repetido no 1 e no 2, no 1 e no 3. Tá? Então, como se estivesse pegando o A e dividindo em conjuntos, em partes menores, de modo que não repita elementos entre essas partes, tá? Um exemplo analítico aí, ó. Pega o A, o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar F como sendo essa família aí, ó. Formada pelos conjuntos, pelos seguintes subconjuntos de A, né? 1, 2, o 3, o 4 e 5. Então, ó, isso aqui, ó, é um subconjunto do A, né? Porque todos os elementos dele estão no A. Esse conjunto aqui, eu tô marcando de rosa aqui, ó, é um subconjunto do A, porque todo elemento, né, só tem o 3, está no A. E esse de verde aqui também, ó, é um subconjunto do A. Tá? Vamos lá, por que é partição? Esses três elementos, agora enxerga como elementos do F. São diferentes, nenhum deles é vazio, né? Então satisfaz a primeira propriedade que é o Azinho. Agora B. Tem elemento repetido em mais de um conjunto aqui? Não. O 3 só está aqui, o 1 só está aqui, o 2 só está nesse aqui, e o 4 só está nesse conjunto, e o 5 só está nesse conjunto. Então quaisquer dois que quando você calcula a interseção é vazia. E quando você faz a união de todos eles, vai dar o conjunto A, né? Porque a união desses três conjuntos aqui, ó, vai dar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, que é o A. Certo? Modo análogo, ó. G, tá? Essa família G é também uma partição de A. Ou seja, quando você faz uma partição de conjunto, não é única, tá? Você pode particionar de várias maneiras. Então, no caso que o A, o primeiro conjunto aqui de roxo, ó, não é vazio, o verde também não é vazio. A interseção dos dois, é fácil, tem dois conjuntos, calcular a interseção, né? É vazia, não repete elementos, né? Nos dois conjuntos. E a união vai dar 1, 2, 3, 4, 5, que é o A. Tá? Então, isso é uma partição. Então, a ideia, então, é essa relação aqui de dois pontos estarem no mesmo lado em relação ao terceiro ponto U, ele é utilizado, então, para definir uma partição numa reta, tá? A demonstração desse teorema está no livro, só que eu não vou fazer aqui porque vai tomar muito tempo e a gente vai acabar usando, vai fugir um pouco do objetivo aqui do nosso curso, tá? Mas só brevemente, como é que funciona essa partição? A ideia da demonstração desse teorema é o seguinte. Então, o teorema diz o seguinte, né? Ó, dado uma reta R, se eu tomar um ponto O nessa reta, a gente consegue construir uma partição da reta R. Como a gente vai fazer isso? A ideia é, pega um ponto A qualquer na reta, diferente do O. Tá? Um ponto A qualquer. Então, dado qualquer O, você vai lá e pega um outro ponto A diferente da reta, né? Beleza? Aí, define um conjunto assim, S, o conjunto formado por todos os pontos da reta R que estão do mesmo lado que A, em relação a O. Tá? Ou seja, o S vai pegar todos esses pontos aqui, ó. Todos os pontos da reta R que estão do mesmo lado de A, né? Aí você define um outro conjunto S', que é o conjunto formado por todos os pontos da reta R
que estão em lado diferente que A em relação a O. Ou seja, tais que X e A estão em lados diferentes em relação a O. Ou seja, o S', você vai pegar esses pontos aqui, ó. Porque todo ponto aqui, dessa parte rosa, não está do mesmo lado que A, né, em relação a O. Que qualquer ponto que eu pegar aqui, o O vai estar entre o A e esse ponto que eu peguei. Tá? Essa é a ideia. E todo ponto que é da parte vermelha, né, o O não vai estar entre os dois, entre o A e esse ponto que eu peguei. Então por isso que o S vai ser essa parte vermelha e o S' vai ser esses pontos da parte rosa. E o terceiro conjunto é o conjunto que tem o O. Tem a origem, tá? A gente vai chamar de origem logo logo. Aí não é tão difícil ver que a partição que a gente forma então da reta R é S' O, tá? É claro que esses conjuntos são os três são diferentes de vazio, né? O S e o S' vão ser infinitos, na verdade, tá? Esse conjunto aqui tem um ponto, um elemento, que é o O. Então não vazio. A interseção de dois, essa S' interseção é vazia, né? É claro, né? Que um ponto não pode estar do mesmo lado que A e em lado diferente que o A em relação a O. Então S em relação a S' é vazio. Já que a gente definiu também, o O não está nem no S nem no S', né? Então a interseção é vazio. E a união vai dar a reta, tá? No S tem todos os pontos que estão do mesmo lado que o A em relação ao O, né? Aí a gente vai unir com o O, aí vai unir com os pontos da reta E que estão em lados diferentes que o A em relação ao O. Tá? Então a união desses três conjuntos, S, S', O, esse conjunto, né, que tem o O, dá a reta toda. Tá? Então assim que a gente vai formar uma partição da reta A. Tá? Quem quiser dar uma olhada, tá feito com detalhes lá no livro. Tá? Okay? Bom, pessoal, então, utilizando a partição que a gente acabou de ver desse teorema aqui, a gente consegue definir o semi-reta. Então, o que é uma semi-reta? Né? Então, nesse conjunto S que eu vou definir aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui de uma semi-reta da reta R com origem O. E o S' também é uma outra semi-reta. Tá? Ou seja, então, ponto O unido com os pontos em vermelho aqui formam uma semi-reta. E o ponto O unido com os pontos rosa aqui formam outra semi-reta. Então, bom, tá aqui uma representação. Deixa eu fazer aqui de GeoGebra. Fechar, abrir de novo. Bom, a gente pega lá. Vou pegar esse ponto B aqui e chamar de O. Então, esse ponto O está dividindo a reta em duas semi-retas, tá? Então, esse pedaço aqui é uma semi-reta e esse pedaço é outro, tá? Maneira mais de ver isso, uma outra maneira pega um ponto qualquer ali, ponto B. Então, nós temos duas semi-retas, né? O conjunto dos pontos que estão do mesmo lado que o B em relação ao O, unido com o ponto O, tá? O ponto O faz parte das semi-retas, das duas semi-retas. E a outra semi-reta é o conjunto formado pelos pontos que estão em lado diferente que B em relação a O, unido com o ponto O, tá? Então,
Você pode representar assim, ó. Pega uma reta. Então escolhe uma origem ali. Para ser o O. Vamos ver se dá certo aqui. Então a gente representa com uma seta a semi-reta, tá? Então no caso aqui são duas semi-retas. Vou fazer uma azul aqui. Tá? A origem aqui, o ponto O, faz parte das duas semi-retas, tá? Tanto essa vermelha quanto a azul. Notação a gente vai utilizar. Então, digamos que você conheça um ponto de uma semi-reta, um ponto O. Tá? Então, na semi-reta vermelha, você vai denotar assim, ó, SOA. S maiúsculo de semi-reta. Aí no índice eles colocam OA, né? Sempre, primeiro a origem, depois o ponto que você conhece. Se você conhecesse um outro ponto B aqui, ó, você também poderia colocar SOB, né? Então, ambas são semi-retas com origem O, que passam por A e B, né? Porque as duas semi-retas contêm o ponto A e B, os pontos A e B. Tá? Nesse caso é a mesma semi-reta. De maneira análoga, você tem um ponto C aqui, ó, na semi-reta azul. Você vai denotar ela assim, SOC, tá? Você vê S maiúsculo de semi-reta. O primeiro ponto que aparece no índice aqui é a origem da semi-reta. Beleza? Que é isso que ele está falando aqui, não? Dando ponto A na semi-reta. Então a semi-reta que contém A, né, e o origem O, você vai denotar por SOA. Se um ponto A' está na outra semi-reta, você vai denotar SOA', assim por diante. Tá? Então note que semi-reta também é infinita, tá? Só que sim, de um lado ela é finita de um lado. Então a semi-reta ela é algo. Você pode imaginar ela, entre aspas, aí, de maneira bem intuitiva, como se fosse uma flecha infinita. Só que ela tem um começo, digamos assim, uma origem, tá? Um extremo, que é o que a gente chama de origem. Que na maioria dos casos a gente chama de O. Beleza? Então, para diferenciar, reta não tem pontos extremos, né? Reta é infinito. Aí semi-reta, a gente faz uma flechinha aqui para indicar ali no desenho, para saber qual é a origem, tá? Mas isso aqui é só a ponta da flecha aqui só para nos ajudar a enxergar qual semi-reta está falando, né? Uma semi-reta é algo assim, ó, ilimitado de um lado e tem uma origem, tá? Tem uma extremidade ali. Bom, utilizando então o conceito de semi-reta, a gente consegue provar a proposição aqui. Ela fala o seguinte: se eu tenho 4 pontos A, B, C e D, se o B está entre A e C, então isso aqui é uma hipótese, ó. Se B está entre A e C, e então esse E aqui é de outra, é o que a gente chama de conjunção, né? De novo, a gente vai estudar isso aqui lá em fundamentos. Mas aqui está falando que essa hipótese também é verdadeira. C está entre B e D. Então a tese qual é? Então B e C estão entre A e D. Então vamos provar isso. Primeiro, vamos marcar as hipóteses aqui, ó. Então, como é que eu sei quem é a hipótese, quem é que é a tese, né? Lembra? Eu expliquei nos vídeos passados já. Tudo que está entre C, então, ó, no caso, aqui tá bonitinho. C, alguma coisa, então outra coisa. O que está entre o C, então, é a hipótese, né? O que você sabe como sendo verdadeiro. E o que está após o então é a tese. Então, em vermelho é a tese e em amarelo as hipóteses. Então, são duas hipóteses, tá? Primeiro é que B está entre A e C. E a segunda é o que o C está entre B e D. Vou chamar essa hipótese de H1 e essa hipótese de H2, tá? Depois, se alguém for ler, fica mais fácil de entender. E a tese, é o que a gente tem que provar que é verdadeiro, né? É o que? B e C estão entre A e D.
Bom, vamos lá. Vamos provar primeiro que o B está entre A e D. Tá? Depois, para mostrar que o C está entre A e D, vai ser análogo, tá? Então, primeiro vamos mostrar que esse ponto está entre esses dois. Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou fazer desenho aqui. Não vou usar GeoGebra não. Vamos pegar a reta R. Vamos fazer de conta que A, B, C e D são pontos que estão nessa reta R. Na verdade, tá. Pela hipótese 1, B está entre A e C, né? Então vamos fazer um desenho só para guiar a gente. Então o B, o A e o C. Se você trocar o A e o C também dá certo, tá? Colocar o C aqui e o A aqui também vai dar certo. Eu fiz o B exatamente mais ou menos na metade, mas não precisa ser na metade. Basta que o B esteja entre A e C, tá? Aí, vamos considerar essa semi-reta, tá? Ou seja, essa parte aqui e essa semi-reta aqui. Então, essa aqui é o que a gente chama de semi-reta SBC, né? A semi-reta com origem B, que passa pelo ponto C. E essa aqui, ó, é a semi-reta SBA. É a semi-reta com origem B, que passa pelo ponto A. Se você olhar, o que acontece? A união das semi-retas é toda a reta R. Tá? Lembra, o B está nas duas semi-retas. E a interseção das duas semi-retas é só o ponto B. Tá? Vou escrever isso. Como B está entre A e C, segue que SBA união SBC é toda a reta R. E também a interseção dessas duas semi-retas é só a origem de ambas. Bom, se eu mostrar que a gente quer mostrar que primeiro que o B está entre A e D. Então eu tenho que mostrar que o D está aqui, né, nessa semi-reta aqui, ó. Só se o D está aqui, o B está entre A e D. Acabou então a primeira parte. Se o D está aqui também, acabou, né? Só dá problema se o D estivesse aqui. Aí a tese é falsa. Tá? Então a gente quer mostrar que o D está na semi-reta SBC. Se eu provar isso, eu provei que o B está entre A e D, né? Certo? Porque como o A não está nessa semi-reta e o B é a origem dessa semi-reta, se o D estiver nela, o ponto D estiver nela, é porque o B vai estar entre o D e entre A e o D, tá? Então, ó, é claro que o A não está... Está na semi-reta SBA. Isso aqui é óbvio, tá? Que ele tá, porque o nome da reta já aparece ponto A, né? Tá falando que a semi-reta tem origem B e passa pelo A. E também o C está na semi-reta SBC. Agora o D. Ah, tá. Só voltando um pouquinho. O que acontece? Pega o ponto D. O ponto D está na reta R. Então, por essa... O fato da reta R ser essa união, o ponto D tem que cair em uma dessas duas semi-retas, tá? E por que o D não é o ponto B? Porque o C está entre B e D, tá? Então isso aqui já implica que os três pontos são diferentes.
São dois diferentes, né? Então meu ponto D está ou nessa semi-reta ou nessa. Aqui no desenho, ou nessa ou nessa. Vou mostrar que ele não pode estar nessa. Tá? Para ficar mais fácil de entender. Ó, afirmação. Eu vou mostrar que o D está na semi-reta SBC. Então vamos lá, de fato. Se isso aqui é falso, então dessa união aqui, né? Como o D está na reta, e não, se ele não está aqui, tem que estar aqui. Então ponto D pertence à minha reta SBA. Só que se ele está no SBA, então ele está aqui ou ele está aqui. Se estiver aqui, qual o problema? Qual a contradição a gente chegou? Que a hipótese 2 diz que o C está entre B e D. E nesse caso vai furar. Tá? Se o D estiver aqui também vai furar, né? Ó, olha o C, o B e o D. Não. B, C e D. Quem está entre os outros dois é o C. Mas nessa configuração aqui, ó, se o D estiver aqui, isso falha. Isso é um absurdo que contradiz nossas hipóteses, tá? Então esse aqui não pode acontecer, né? Ou seja, isso que não acontece, então isso aqui tem que acontecer. Então, e assim, o que vai acontecer é que o B está entre C e D. Né? Porque se o D está aqui, então olha o B, o C e o D. O D está numa semi-reta, o C está na outra e o B é a origem das duas. Então B está entre os dois pontos. O que contradiz essa hipótese 2 aqui. Eu chamei H2, tá? O que contradiz a hipótese H2. Portanto, a afirmação é verdadeira. Ponto D está na semi-reta SBC. Tá? Então não pode estar aqui, tem que estar aqui. Se o D está aqui, ó, o que acontece? O B está entre A e D. Bom, na verdade aconteceu. O que a gente provou? Ó, o A está nessa semi-reta e o D está nessa. E como o B é a origem das semi-retas, o B está entre o A e o D. Que é o que a gente queria. Ó. B está entre A e D. E consequentemente, B está entre A e D. Então, a primeira parte a gente provou, tá? B está entre A e D. Agora falta mostrar que o C está entre A e D. Como é que a gente vai fazer isso? De maneira análoga. Igualzinho. Só que o que a gente vai considerar é outra semi-reta. Agora vamos pegar a semi-reta com origem no ponto C. As duas semi-retas, né? Agora, ó. Deixa eu ver. Eu fiz de branca a semi-reta. Vamos pegar de novo a reta R. Vamos pegar o ponto C que está nessa reta. Bom, a hipótese 1 diz o quê? Perdão, a hipótese 2. Que o C está entre B e D. Então, sei lá, B está aqui e o D está aqui. Você pode inverter o B e o D também aí, que não tem problema nenhum. A demonstração vai ser da mesma maneira. Lembra, o desenho não prova nada, é só para ilustrar o que a gente está fazendo. Para a gente guiar, né, os nossos passos aqui.
Aí vamos considerar essa semi-reta, que agora é SCB, e essa semi-reta aqui, que é a SCD. Tá? Então, de novo, a união dessas duas semi-retas dá a reta R toda e a interseção delas é o ponto C. Tá? Deixa eu escrever isso aqui de novo. Então, como C está entre B e D, segue que SCB união SCD é toda a reta R e a interseção é só o ponto C, a origem, né, das duas semi-retas. Ó, é claro que o B está nessa semi-reta e o D está nessa. É claro que o B está nessa semi-reta SCB e o D está nessa semi-reta SCD. Vamos voltar aqui, a gente quer provar que o C está entre A e D. Então, ponto A, eu quero provar que ele está aqui, ó. Né? Se o A estiver desse lado, por exemplo aqui, o C está entre A e D, né? Que é o que a gente tem que provar, C está entre A e D. Então, vamos lá, como o A está na reta R, ele está em uma das duas semi-retas. Vamos mostrar que não pode estar nessa. Agora é o ponto A, né? Está na semi-reta SCB. Olha só, de fato. Bom, não sei se entenderam a demonstração por absurdo aqui, mas é porque, ó, eu quero mostrar que o ponto A está nessa reta aqui, nessa semi-reta. Como a união dessas duas semi-retas é a reta R, o A tem que estar em uma das duas. Se eu mostrar que ele não pode estar aqui, então obrigatoriamente tem que estar aqui. Tá? A gente mostra que ele não está aqui, que vai... Como? Supõe que está e chega numa contradição com a nossa hipótese. Tá? De fato, ó, se o A não está nessa semi-reta, então o A tem que estar na semi-reta SCD. E assim, o que vai acontecer? O A está aqui. Mas o que vai acontecer é que o C, né, vai estar entre o A e o B. Que o B está nessa semi-reta, o C é a origem. E o A vai estar nessa outra semi-reta. Então o C vai estar entre o A e o B. Mas o C está entre A e B. Olha os pontos A, B e C na hipótese 1. É o B que está entre A e C. E aqui a gente chegou que o C está entre A e B. Isso aqui é um absurdo. O que contradiz a hipótese 1. Desse modo... Deixa eu arrumar aqui. Então a gente pode... Então desse modo a gente conclui que o A está nessa semi-reta aqui. Bom, aí acabou, né? O A está aqui nessa semi-reta, o D está aqui. Como o C é a origem das duas semi-retas, o C está entre o A e o D. Que é a segunda parte da tese que a gente tem que mostrar, né? Bom, então tá demonstrado o resultado. Tá?
Aí só um comentário. Por que eu fiz tudo isso? Porque se você olhar essa proposição, intuitivamente é bem óbvio, né? Pega uma reta qualquer. Olha lá, coloca os pontos conforme a proposição. Então tem 3 pontos, A, B, C. O B está entre A e C. Então vai lá, faz o A, o B e o C. Também o C está entre B e D. Então o D claramente tem que estar aqui. Então B e C estão entre A e D. É óbvio, né? Ó, o B e o C caíram aqui no meio. Tá? Por que eu tive que fazer toda essa demonstração para provar e tudo? Porque isso que eu acabei de fazer é só um desenho. Eu tenho que explicar minhas palavras, tudo que está acontecendo, utilizando as hipóteses, teoremas aprovados, tá? Então tudo que a gente faz na matemática tem que ser justificado. Também esse aqui foi só um desenho que eu fiz, né? Na verdade, se tivesse outro caso, por exemplo, se começar assim, ó, B está entre A e C, né? Colocasse C, B, A, será que vai dar certo? Vai dar certo, né? Porque daí, ó, a segunda hipótese é o C está entre B e D, então o D acaba tendo que parar aqui. Então também vai dar certo, né? O B e C está entre A e D. Mas mesmo assim, você não pode só fazer o desenho e falar que está provado. Você tem que justificar tudo, todos os seus passos, tá? Eu fiz aqui, ó. Por que não pode o D cair nessa semi-reta? Tem que obrigatoriamente cair nessa, tá? Então, se vocês olharem também os livros, vão ver que todos os teoremas têm a demonstração ou indicações de onde encontrar a demonstração. Então já vão se acostumando que na matemática é assim, tá? Tudo que a gente faz, a gente demonstra. Beleza? Bom, pessoal, até agora o que nós fizemos então foi trabalhar com semi-reta. Agora a gente vai ver semiplano, né? Vamos definir semiplano e ver como que a gente define. Então, primeiro a gente vai definir um negócio que é semelhante. Um negócio é ótimo, né? Um conceito que é semelhante ao de quando dois pontos estão do mesmo lado em relação a um ponto, né? Em uma reta. Estão do mesmo lado ou não estão. Só agora a gente vai olhar, definir o conceito seguinte: quando que dois pontos estão do mesmo lado em relação a uma reta, não em relação a um ponto. Então a gente vai pegar no plano uma reta, tá? Opa. Pega aí no plano uma reta qualquer. Basicamente a gente vai ver o seguinte: então essa reta, ó, divide o plano em dois, tá? Então pensa assim, ó. Lembra, nosso universo que é o plano, né? Então a gente tem um plano onde a gente trabalha e qualquer reta que eu pego vai dividir ele em dois, tá? Aí não, né? Essa parte roxa e essa parte amarela. Tá? Imagina assim, então uma folha de papel infinita, folha de sulfite. Você corta ela no meio. Então esse corte é onde está a reta que você pegou, tá? Cada pedaço é o que a gente chama de um semiplano. É isso, tá? Então essa reta unida com os pontos dessa parte aqui, ó, onde o mouse está passando, é um semiplano. E a união dessa reta com essa outra parte aqui onde o mouse está passando é outro semiplano. Eu acho que eu falei semi-reta, mas é semiplano, tá? Então um ponto numa reta divide a reta em duas semi-retas. Agora uma reta no plano divide o plano em dois semiplanos, tá? O primeiro conceito a gente vai definir é o seguinte: pega uma reta, no caso aqui, né? Deixa eu mudar o nome das coisas aqui. Essa aqui é a reta R. Esse aqui eu vou chamar de ponto A. Esse aqui de ponto B. Aqui você vai fazer o seguinte: você vai considerar o segmento de reta. Então, olha lá. A gente vai ter uma reta no plano. Aí dá os dois pontos. A gente vai olhar para os pontos e dizer se eles estão do mesmo lado em relação a essa reta ou não. Intuitivamente, ó, se você olhar, bater o olho assim, claramente eles estão em lados opostos, né? Pensa, a reta divide o plano em dois. No caso aqui, eles estão em lados opostos, né? Lados distintos. Como é que você define isso matematicamente? De maneira bem
define de maneira que não fique ambiguidade, tá? Você vai considerar o segmento de reta AB, né? Lembra? Você pega todos os pontos que estão entre A e B. Se esse segmento tem interseção com a reta R, e no caso tem, né? Aqui o GeoGebra, dá até para achar a interseção, dá? Aqui, ó. Esse ponto C aqui, ó, é a interseção da reta com o segmento de reta. O segmento AB. Então, quando tem interseção, os pontos estão do mesmo lado, em lados diferentes em relação à reta R. Vamos pegar outros pontos aqui. Olha esses dois aqui, ó. Se eu pegar o segmento que liga os pontos D e E, claramente esse segmento DE não tem interseção com a reta R. Então, nesse caso, o D e o E estão do mesmo lado em relação à reta R. Tá? E é claro, se eu pegar o mesmo ponto, sempre está do mesmo lado em relação a, que ele em relação à reta. Tá? Ou seja, se os pontos A e B que eu pego são iguais, é o mesmo ponto, então você vai falar que o ponto A está do mesmo lado que o A em relação à reta R. Tá? Então essa é a definição aqui, ó, definição 2.8. Então, considere uma reta A, R e dois pontos A e B fora dessa reta. Isso é importante. Do mesmo modo que lá quando a gente definia essa noção, né, de estar do mesmo lado na reta em relação a um ponto O, os pontos A e B que você pegava tinham que ser diferentes do O, né, da origem. No caso aqui a nossa origem vai ser a reta. Então os pontos A e B que você vai pegar para comparar são diferentes da reta, não estão na reta R. Então, por definição, se todo ponto está do mesmo lado que ele em relação a qualquer reta. Tá? Se os pontos são diferentes, o que acontece? Você vai olhar o segmento AB, se ele intercepta a reta R ou não. Se intercepta, A e B estão em lados contrários, né, em lados diferentes em relação à reta R. Se não intercepta, A e B estão do mesmo lado em relação à reta R. Tá? Olhando esse segmento, definindo assim, essa noção intuitiva que a gente tem de dois pontos estarem no mesmo lado em relação, no mesmo lado do plano em relação a uma reta, fica bem definido, sem perigo de ter ambiguidade, né? Então, ó, se acontece isso, esses pontos, deixa eu mudar de cor. Esses pontos em amarelo aqui estão em lados opostos, em relação a lados contrários, né? Em relação à reta R. Esses pontos roxos aqui, ó, bem pequenininho. Esses dois pontos estão no mesmo lado em relação à reta R, tá? Os pontos verdes estão em lados opostos em relação à reta R e assim por diante, tá? Como é que a gente verifica isso matematicamente? Ó, se eu traçar esse segmento, ele cruza a reta R, ou seja, tem interseção com a reta R. Se eu traçar esse segmento, ó, intersecta a reta R, então a reta vermelha, né? Então, eles dão lados opostos em relação à reta R. Cuidado, tá? A reta é, entre aspas, infinita, tá? Não esqueça. É só uma representação. Esses pontos aqui, ó, estão do mesmo lado em relação à reta R e assim por diante, tá? Então, ó, nesse desenho, ó, outro exemplo, nós temos então duas retas, R e S. Olha a reta R primeiro. Se você olhar o A e o B, ó, o segmento AB não intersecta a reta R. Então, em relação à reta R, A e B estão do mesmo lado. C e D, o segmento CD intercepta a reta R. Então, C e D estão em lados opostos, lados contrários em relação à reta R. Tá? Olha a reta S agora. Olha o A e B. O segmento AB intercepta a reta S. Então, A e B estão em lados opostos em relação à reta R. Ou em lados contrários, né? C e D. O segmento CD não intercepta a reta S. Então, C e D estão do mesmo lado em relação à reta S. Então, essa noção de estar do mesmo lado, estar em lado contrário, da mesma forma que lá para pontos, aqui vai depender da sua reta, tá?
Muita atenção a isso. Então, da mesma forma que a gente lá atrás fez uma partição de uma reta, aqui a gente vai fornecer uma partição do plano, tá? De uma maneira bem análoga, tá? De novo, não vou demonstrar, vou só dar uma ideia. A demonstração tá no livro lá, tá? Quem ficar curioso, tem todos os detalhes são feitos lá. Põe que esse aqui é nosso plano. Aí eu vou lá e peguei uma reta. Peguei uma reta R lá no plano. Lembrando que é só uma representação, tá? Então, só para ajudar a gente a enxergar as coisas que estão acontecendo aqui. Então a gente vai fornecer a partição do plano. Que forma? Pegue um ponto qualquer no plano. Que não esteja na reta R, claro, tá? Esse ponto A. Aí eu vou chamar π, o conjunto formado por todos os pontos do plano que estão do mesmo lado que A em relação a R. E vou chamar de π', o conjunto formado por todos os pontos do plano que estão em lado contrário que A em relação a R. Tá? Vou escrever isso aqui. Então, π é o conjunto formado por todos os pontos x, tais que x e A estão do mesmo lado em relação a R, tá? π' é o conjunto formado por todos os pontos do plano, tais que x e A estão em lados contrários em relação à reta R. Maneira intuitiva, o que está acontecendo aqui é o que? Esse lado aqui é o π e o π' é esse lado amarelo aqui, tá? Qual é a partição que a gente vai fornecer aí do plano? Então, nossa família F vai ser formada pelos conjuntos π', tá? E pela reta R. O que acontece? Claramente π não é vazio, né? Porque o A está do mesmo lado que A em relação a ele próprio. π' também não é vazio, porque tem pontos que estão na reta. Dá pra provar, tá? Que tem ponto aqui também. E a reta R também não é vazio. A interseção de 2 aqui é vazio, né? Não tem como um ponto estar aqui e aqui ao mesmo tempo, né? Ou ele está do mesmo lado que A, ou está em lado contrário de A. E se for a interseção reta R, né? É claro, por definição, não, o ponto que você compara se está do mesmo lado em relação a R não está na reta R, tá? E a união aqui vai dar todo o plano, né? Que é a parte azul com a reta vermelha com a parte amarela vai dar o plano todo, tá? Então de maneira bem intuitiva, né? Bem não formal, é assim que a gente forma a partição, tá? Aí no livro lá tem todos os detalhes, tá? Explicando como funciona a partição. Então, é esse teorema que garante, então, da mesma forma que o teorema da partição lá anterior garantiu a existência semirreta, esse aqui garante a existência de semiplano, né? Então lá, seja R uma reta qualquer no plano e há um ponto fora dessa reta R. Então, o π aqui que a gente definiu, né? Conjunto dos pontos do plano que estão do mesmo lado que o A em relação à reta R, a gente chama de um semiplano, tá? Determinado pela reta R contendo A. Então, e o π' também vai ser um semiplano, tá? Então, no nosso plano, você vai lá e traça uma reta qualquer. Toda reta
no plano vai dividir o plano em dois subconjuntos, tá? Cada um deles recebe o nome de um semiplano. Então, do mesmo modo que um ponto divide a reta em duas semirretas, toda reta divide o plano em dois semiplanos. Aí, se esse aqui é o ponto A, então esse aqui é o plano π RA. Então, a notação é bem parecida com a da semirreta, né? Ó, R é a origem, né? É o que dividiu o plano em dois, né? O ponto O lá, a origem, já tinha dividido a reta em duas partes, né? De maneira análoga, tem um ponto B aqui, ó. Aí esse plano aqui se chama de πRB. Ok? A reta R está nos dois semiplanos, tá? Então, cada semiplano é o quê? Se você voltar aqui na partição, na demonstração do teorema, é a união do π com R, é um semiplano, e a união π'R é o outro semiplano. Tá? Então, da mesma forma que a semirretas lá com origem no ponto O faz parte das duas semirretas, quando você pega a reta e divide ela, pega o plano e divide ele em dois semiplanos por uma reta R, a reta R está nos dois semiplanos, tá? Aí no caso aqui você pode falar assim, o semiplano determinado pela reta R pelo ponto A, semiplano determinado pela reta R ponto B, assim por diante. Se tiver um ponto C aqui também no semiplano, nesse semiplano aqui, você também pode notar assim, ó, πRC, é o mesmo semiplano, tá? Que fique claro isso. A notação, né? Por exemplo, se eu denotar um plano assim, πRA, falar que ele é igual ao plano πRB, não implica que os pontos A e B são iguais, tá? Os pontos A e B são diferentes, podem ser diferentes. É só notação isso aqui, tá? Não serve para fazer conta, não serve para concluir nada, é só para dar um nome para os objetos, tá? Bom, nesse desenho, ó, nesse exemplo aqui, como eu já tinha comentado, né? Quando você pega no plano uma reta, ela vai dividir então esse plano em dois semiplanos, tá? Como nesse desenho aqui, ó. Pega a reta R, supõe que A e B são pontos em lados contrários em relação à reta R. Então você está dividindo essa reta R, está dividindo o plano no semiplano determinado por RB e no semiplano determinado pela R e o ponto A, certo? Toda reta não divide o plano em dois semiplanos. Aí, com essa ideia de semiplano, a gente consegue definir e construir o que a gente chama de quadriláteros, tá? Exemplos de quadriláteros. A gente vai usar bastante eles, tá? Quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo, tá? Mas quadrilátero, o que é um quadrilátero? Para quem lembra ensino médio, polígonos de 4 lados, tá? O que eu preciso para formar um quadrilátero? 4 pontos, no caso ali A, B, C e D. Eles sempre 3 a 3 não colineares, tá? Não pode ter 3 desses pontos na mesma reta. E aí você pega 4 pontos, de modo que não tenham 3 colineares, tá? Não existam 3 a 3 não, sejam 3 a 3 não colineares. Aí você pega o segmento de reta AB, BC, CD, DA. Tá? Só que também, esses segmentos não podem se interceptar. Além dos pontos dos vértices, né, do A, B, C e D. Ó, por exemplo... Deixa eu fazer um exemplo que não é quadrilátero, tá? Pego o A, o B, o C, o D, DA. Isso aqui não é quadrilátero, tá? Porque o segmento BC e o AD se cruzam, tá? Tem interseção aqui, ó. Então, essa última propriedade, né? A última exigência aqui, que os segmentos podem se interceptar somente nos extremos. Os extremos são os pontos A, B, C e D, tá?
É para evitar isso, tá? Então isso aqui não é quadrilátero. Nós, ó, tem 4 pontos, tem os 4 segmentos A, B, C, D, AB, BC, CD, DA. E só que aí fura a última condição, né? Que as interseções, né, é só nas extremidades, no máximo. Aqui, ó, esse aqui é um quadrilátero, tá? Se você olhar, ó, AB e BC interceptam só no ponto B. BC e CD só no ponto C, e assim por diante. BC e AD, interseção é vazia, tá? Então a interseção entre dois desses segmentos aqui, ó, desses 4 segmentos, é no máximo os pontos extremos ali, que a gente vai chamar de vértices, tá? Então, dado um quadrilátero, formado com esses pontos A, B, C e D, esses são os vértices, tá? A, B, C e D. E os 4 segmentos, AB, BC, CD e DA, são os são os lados do quadrilátero. Tá? Notação que a gente vai utilizar é assim, ó. Pelos vértices, tá? A, B, C, D. Então, quando eu falo assim, considere o quadrado, o retângulo, whatever. Quadrilátero A, B, C, D, é porque o quadrilátero fica muito bem definido por esses 4 pontos, pelos seus 4 vértices. Então, se eu falo quais são os vértices do quadrilátero, eu sei quem é quadrilátero. É só considerar os segmentos, né? E para construir eles, você pega os 4 pontos e vai ligando os pontos. O A no B, o B no C, o C no D e o D no A. A ordem que importa, tá? Cuidado. Se eu pegar um quadrilátero ABCD e o ACBD, são diferentes. Como é que constrói um quadrilátero? Imagina assim, você está no plano, não tem nada. Porque só tem... consegue escolher pontos lá. Como é que a gente vai para construir? Então, pega uma reta R, qualquer, do plano. E pega pontos A, B, C, de modo que o A e o C estejam na reta R, igual no desenho aqui, ó. E o B não esteja. Tá? Axiomas lá na primeira aula, né? Nos dias em que eu consigo pegar esses pontos, né? Toda reta tem pontos na reta e pontos fora da reta. No caso, eu peguei o B fora da reta, A e o C na reta. Aí, você vai pegar um ponto E na reta, entre A e C. De novo, a gente viu hoje que das 2 pontos tem sempre um ponto entre eles. Pega um ponto E na reta R entre A e C. Aí, você pega a reta BE, tá? Fazendo GeoGebra essa construção. Então, a gente começou com uma reta R, né? Agora não sei se dá para mover esses pontos aqui. Então, essa aqui é a reta... Deixa eu chamar aqui R. Deixa eu chamar esse ponto de C, né? Daí, a gente pega um ponto B fora da reta, né? Aí, na reta R, entre A e C, você pega um outro ponto. Chama ele de E. Eu vou mudar os nomes aqui para ficar acompanhando a anotação do livro lá. Aí você considera a reta BE. Tá? Então, isso aqui é a reta que passa pelos pontos BE. Aí se considera a semirreta oposta a SEB. Ó, essa é a reta. Ó, segue o mouse aqui, a mãozinha. Essa é a semirreta SEB. Então ele quer a semirreta oposta a ele, ou seja, a outra. SE. Então ele está falando o quê? Marcar um ponto nessa semirreta aqui. Chama ele de D, né? Ó. Na reta BE, considere a semirreta oposta a essa semirreta aqui. E um ponto D nela. Aí, o que vai acontecer, né? Aí aqui está a explicação. É que
considera esses 4 pontos A, B, C, D junto com esses segmentos, vai dar um quadrilátero. Então vamos lá, vamos ver se dá mesmo. É isso aqui. É AB, BC, CD, DA. Isso vai dar um quadrilátero. Tá? Aí para justificar que é um quadrilátero mesmo, você tem que fazer o quê? Vamos ver como é que ele faz. Ó, esses pares de segmentos aqui vão se intersectar somente nos extremos, né? Por esse caso contrário, seriam iguais pela proposição 2,2. Cadê a proposição 2,2? É duro para achar essa proposição, né? Aqui, ó. Que das duas retas distintas possuem no máximo um ponto de interseção, né? O que acontece? Se o AB e o BC já tem um ponto B em comum, se ele tivesse mais um ponto em comum, além do B, o AB seria igual ao BC. Tá? O AB e BC seriam iguais. Ou seja, essas duas retas aqui seriam iguais, né? Essa reta e essa. O que não é, né? Por construção do A e construção. E para os outros pares também aconteceria a mesma coisa. Para o BC, para o CD, para o DA, para o CD e DA, para o DA e AB, para o BC e CD. Tá? Aí aqui tem uns critérios técnicos ali que eu não vou ficar explicando muito isso aqui, porque o importante por enquanto é pra gente saber o que é o quadrilátero, tá? Para quem quiser olhar e ver caso a caso certinho todos os detalhes aqui, tá? Do porquê que essa construção vai dar um quadrilátero, tá? Dá uma lida aqui, se tiver alguma dúvida, me pergunta aí na sala de aula, beleza? Bom, pessoal, o exemplo que eu quero fazer com vocês é esse aqui, ó, tá? É bem parecido com essa construção dada aqui. Qual a diferença? Aqui a gente, no livro, ele apresenta como fazer a construção em que você escolhe os pontos, tá? Nesse exemplo, já são dados 4 pontos, 3 a 3 não colineares, quaisquer. Tá? Então imagine assim, você já tem uma configuração de 4 pontos. Será que sempre dá para obter um quadrilátero? Utilizando esses 4 pontos como vértices. Tá? Então, ó a diferença. Aqui, você escolhe o quadrilátero que você vai construir. Tá? Então, aqui ó, a gente considera a reta, considera os pontos. Você está colocando os pontos no plano para fazer um quadrilátero. Esse exemplo não. Imagina assim, te dão 4. A pergunta é: será que sempre que você tem em mãos ali, é te dado 4 pontos de modo que 3 a 3 sejam não colineares? Porque se tiver 3 vezes colineares, claramente é impossível fazer isso. A pergunta é: será que sempre que forem dados para você 4 pontos, 3 a 3 não colineares, é possível construir um quadrilátero? A resposta é sim, sempre dá, tá? Sob nessas condições. Em qualquer configuração de 4 pontos sejam dados para você, sempre é possível construir um quadrilátero. Então vamos ver como é que faz. Então vamos supor que esses 4 pontos dados, eu vou chamar de A, B e C. Tá? Então pontos quaisquer. A ideia é o quê? É você listar todas as possibilidades e ver que sempre vai dar para construir. Então de fato, sejam A, B, C e D 4 pontos, 3 a 3 não colineares. Vamos lá então.
Vamos considerar a reta B, que eu vou chamar de R. Então, ó, a reta R... Então, assim, imagina assim. A gente tem todas as possibilidades de pontos... De colocar 4 pontos no plano. 3 a 3 não colineares. Existe uma infinidade. Então, a gente vai utilizar os argumentos aqui para transformar esses infinitos casos em basicamente 3 casos. 2 casos, aí um caso vai dividir em 2 casos. Tá? Só utilizando essa noção de partição do plano, né? De semiplanos. Então pega essa reta AB, chama ela de R. O que vai acontecer é que ela vai dividir o plano, né? Eu nem preciso falar disso, mas vamos lá. Então ela vai dividir o plano em 2 semiplanos. Aí você vai fazer o seguinte, você vai olhar os outros pontos, o C e o D, se eles estão no mesmo lado em relação à reta R ou em lados contrários. Tá? Vamos fazer um rascunho aqui no desenho, só para... Em amarelo vai ser tipo rascunho, tá? O que pode acontecer? Então, o primeiro caso vai ser o quê? Quando... Ó, eu tenho a reta R, tá? Essa reta tem os pontos A e B. Aí os pontos C e D caíram em lados opostos em relação à reta R. Então, sempre que acontecer isso, você vai conseguir construir o seu quadrilátero. Só considerar os segmentos AC, CB, BD, DA. Né? No caso aqui, então, o nosso quadrilátero é AC, BD. Tá? Agora o caso 2. Ainda é rascunho, tá? Qual é o caso 2? Quando C e D estão no mesmo lado em relação à reta R. Né? Porque... Então pensa assim, você está particionando o conjunto de todas as possibilidades de configurações desses 4 pontos. A sua configuração, você sempre vai ter que os pontos C e D ou estão do mesmo lado em relação à reta AB, né, que no caso é a reta R, ou os pontos C e D vão estar do mesmo lado. Então, no primeiro caso, a gente já matou, né, quando os pontos C e D estão do lados opostos em relação à reta AB. Agora, se os pontos C e D estão do mesmo lado em relação à reta AB, a gente então vai ter que dividir em 2 casos, porque nem sempre vai ser possível. Porque, por exemplo, pode acontecer deles serem assim. E serem algo assim. Aí nessa forma aqui o quadrilátero vai ser 1. Tá? É o ABDC. E nesse caso aqui o quadrilátero é outro, é o ABCD. São diferentes, tá? Então no caso 1 tem 2. Deixa eu ver como eu chamei aqui. Ah, tem assim, tá certo. Tem 2 configurações possíveis aqui, ó. Tá? Isso aqui é rascunho. Só que se você olhar a reta AC. Então nesse caso aqui que eu vou chamar de 2.1, os pontos B e D estão do mesmo lado em relação à reta AC. E nesse caso aqui, ó, os pontos B e D estão lados opostos em relação à reta AC. Tá? Então é assim que vai funcionar a demonstração. Então vamos lá, de novo. Você vai pegar todos os 4 pontos aí, A, B, C, D, 3 a 3 não colineares. Você vai olhar a reta AB. Então os pontos C e D estão do mesmo lado ou não estão? Se não, se estão em lados contrários, já a gente mata esse caso, a gente sabe qual é o quadrilátero a ser construído. Caso contrário, se eles estão do mesmo lado em relação, né, esses dois aqui em relação à reta B, você vai considerar a reta AC. Aí você olha o B e o D se eles estão do mesmo lado em relação à reta AC ou não. Se estiverem do mesmo lado, você considera esse quadrilátero. Se o B e o D estiverem em lados contrários, você considera esse quadrilátero aqui. Tá? E assim a gente mata todos os casos possíveis, tá? De configuração de 4 pontos no plano, 3 a 3 não colineares. Tá? Então agora vamos fazer justificando, tá?
Então, como eu falei, desenho é só para guiar a gente, tá? Pra gente enxergar mais ou menos o que acontece. Então, primeiro caso. Na verdade, já tá só escrever o que a gente acabou de desenhar ali, né? Então, o primeiro caso ocorre se... Ah, não. Só escrever um negócio aqui em cima antes que eu esqueci. Depois... Nós vamos dividir a demonstração em dois casos. Então, o primeiro caso, né? Caso 1. Se os pontos C e D estão em lados contrários em relação à reta R. Bom, nesse caso, né, se você olhar o desenho lá, aí assim, tem um pouquinho de verificar, tá, que isso aqui é um quadrilátero ainda, tá? Mas como a gente tá começando ainda a estudar, vamos com calma ainda, tá? Na parte das demonstrações aí. Então, nesse caso, a CBD é um quadrilátero. Eu teria que mostrar, por exemplo, que AC, interseção BD é vazia. No caso é, né? Porque o C e o D estão em lados opostos em relação à reta R, né? E o A está na reta R e o B está na reta R. Tem que mostrar também que DA e AC só tem um ponto de interseção, que é o ponto A. E assim por diante, tá? Aí é utilizar o fato de o C e o D estarem em lados opostos em relação à reta R. Ok? Ah, tá. Agora no segundo caso, eu vou chamar essa reta AC de S, tá? Agora, caso 2. Se os pontos C e D estão do mesmo lado em relação à reta R. Então a gente vai dividir esse caso em dois subcasos. Vou chamar assim, tá? Então vamos dividir esse caso em dois subcasos. Então, nesse caso, a gente vai olhar então a reta AC. Então, considere então S é a reta que passa pelos pontos AC. Tá? Então a reta AC, né, a gente denota assim, né? A reta, a gente usa a letra R para denotar reta AC. Então é a reta que passa pelos pontos AC. Essa reta chamamos de S. Tá? Então essa é a reta que passa pelos pontos AC. Então vamos lá, caso 2.1. Aí esse caso é o que? Se os outros pontos, o B e D, estão do mesmo lado. Deixa eu ver. Só com isso. Isso, B e D estão do mesmo lado em relação à reta S. Se B e D estão do mesmo lado em relação à reta S. Então, o quadrilátero aqui é o AC. AC
Perdão. Eu não falei ali atrás, mas no caso aqui, por exemplo, esse quadrilátero vermelho aqui, ó, é o ABDC, né? Você também poderia notar ele assim, ACDB. Tá? Tanto faz a ordem aqui que você roda. Ou, sei lá, BDCA, tá? Primeiro ponto. O importante é você escolher um vértice para começar a notação e andando em um sentido pelos vértices, tá? Então, no caso, eu vou ler assim, ABDC. Se você colocar ACDB, tá certo também. Se colocar BDCA, ou BACD, ou DCAB, tá? Tá certo. Então, ABDC. Então, ABDC é um quadrilátero. Aí o caso 2.2... se os pontos B e D estão em lados opostos. Opostos não, o livro falou contrários, né? Mas se usar a palavra opostos, tá certo também, tá? Em relação à reta S. Então, aqui nesse caso, então BD está em lados opostos. Ó. Então, tá acontecendo aqui. O B e o D tá aqui. Em relação à reta S, a reta azul, estão em lados opostos. Então, você vai considerar o quadrilátero ABCD. Então, ó, aí matamos todos os casos possíveis, né? Todas as possibilidades, né? De configurações de 4 pontos no plano 3x3 não colineares, tá? Sempre a gente consegue, então, formar um quadrilátero. Então, se eu te dou 4 pontos não colineares, você consegue formar um quadrilátero utilizando esses 4 pontos, tá? Aí qual quadrilátero vai ser depende da configuração, né? Igual a gente fez aqui. Você não pode simplesmente falar assim, é o ABCD, que vai ser um quadrilátero. Não, depende. Nesse caso é o ACBD, nesse caso que é o ABDC, nesse caso é o ABCD. Tá? Bom, a gente vai encerrar a aula de hoje. Então, a gente tem aqui mais alguns objetos que a gente já consegue trabalhar, né? Que a gente definiu. Então, no plano, nós temos os semiplanos, as semirretas e os quadriláteros. A gente adicionamos eles nessa aula, né? A gente já conhece também os triângulos, as retas, os pontos e os segmentos de reta, tá? Toma cuidado aqui, que aqui semirreta é escrito errado, né? Esse livro já é acho meio antigo. Semirreta agora tem 2 R's, tá? Seria assim, ó. Correto é assim, tá? Semirretas, emendado, tá? Não tem mais aquele hífen, não. Bom, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui, então. Semana que vem, então, a gente volta para mais uma aula. Até lá, então.